Hoje em nosso programa, vamos mostrar o que mudou no imposto de renda e esclarecer as dúvidas. Vamos mostrar também que o engasgo pode ser fatal, mas se você souber os procedimentos corretos, você pode salvar vidas. Você vai ver também que a música pode ser usada para tratamento de inúmeras doenças, inclusive o Alzheimer. Voltamos em um minuto. Nossa busca por inovação e excelência gerou um portfólio completo de alimentos. Para cada estilo de vida, existe uma marca que oferece deliciosos momentos em família. Quer destacar sua empresa e aumentar suas vendas? O caminho é a propaganda visual, onde sua marca fica na memória. E de propaganda visual, nós entendemos. Aqui contamos com profissionais qualificados na produção e instalação de totem e testeira de LED, painel rodoviário e outdoor. Apocalipse Painéis. Seja lembrado. Quais as principais mudanças para quem vai declarar imposto de renda esse ano e o que mudou para o ano que vem? Quem vai explicar para a gente é a contadora Joira Lima. Esse ano, acho que o principal, que sempre me pergunta, mas será que o valor que eu recebi eu preciso declarar? Né? Que é a primeira pergunta, o rendimento, né? Então, esse ano teve um valor, uma mudancinha sutil. De 33 mil e pouquinho foi para R$ 35.584. Isso anual, tá? Então, se teve esse valor, já é obrigada a declarar. Ah, mas eu não tenho bens, eu não tenho nada no meu nome. Atingiu esse valor, não tem saída. Tem que declarar. Isso não quer dizer que vai ter que pagar. Não, não. Tem que declarar. Tem que declarar. Até porque tem muitas pessoas que às vezes têm dependentes, têm as despesas com saúde, educação do filho, né? Então daí, isso aí já ajuda também, né? Se caso tiver um valorzinho para pagar, já abate. Já ajuda. E para o ano que vem? Porque tá todo mundo querendo saber, mas é até 5 mil, mas não é, esse 5 mil é pro ano que vem, né? Então, tem muita gente se confundindo. O que acontece? As pessoas falam assim, mas eu não vou precisar declarar esse ano, porque muita gente, na folha, já tá vindo, né, o valor inteiro, quem recebe até 5 mil, não tá descontando o imposto, porque você não tem que pagar imposto de renda para o governo até 5 mil. Acima disso, é uma tabela gradual, assim, que vai abatendo no valor do salário, mas acima de 5 mil, tá? Então, o que acontece? Muita gente confunde, mas o que a gente está declarando esse ano é referente ao ano de 2025, né? Então, o que a pessoa recebeu em 2025, ela tem que declarar agora. Então, não tem nada a ver com essa tabela de 5 mil. Entendi. E se a pessoa, por exemplo, ela tem 2 ganhos, ela tem, a soma? Sim. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, elas até não entendem quando vêm conversar comigo, porque elas olham assim, às vezes, o salário, até conversam com algum dos amigos, né, e falam assim, nossa, mas o meu salário deu menos que tal pessoa e eu tô pagando mais. O que acontece? Quando as rendas são diferentes, a pessoa trabalha em lugares diferentes, distintos, as rendas não se conversam em relação à retenção de imposto. Então, é onde na hora de fazer o imposto de renda, faz o ajuste anual e é onde dá a diferença para ela pagar e às vezes dá até mais de quem ela acha que ganhava mais que ela ou algo assim. Mas é porque as rendas não se conversam. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E as despesas, Joiras? Como que abate isso daí? A despesa médica, pensão alimentícia, tudo isso abate? Sim. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, vamos supor. Primeiramente, vamos começar com a saúde. A saúde, ela abate em valor assim, não tem limite. Então, tive 30, 50 mil de partes de despesa com saúde. Ela vai abater aquele valor, né? E pode entrar todo o valor. Eu tive com meu filho, eu paguei 10 mil por ano de escola. Ela tem um valor. Entendeu? Então, tudo, a única que não tem limite é a saúde e a pensão alimentícia. O resto tem tudo um limite destacado que o governo, né, que a Receita coloca para deduzir. Então, tem que tomar cuidado com isso. E no caso assim, por exemplo, a pessoa ela ganha pouco, mas ela tem bens.
Por exemplo, ela ganha pouco, não chega assim a muito, né? Não chega nesse montante que ela teria que pagar alguma coisa, mas ela tem um bem. Então, o bem em si, ele não paga imposto. Às vezes tem pessoas que vêm aqui para mim e falam: ai, Júlia, eu comprei uma casa, comprei um terreno, um carro. Será que eu vou pagar mais imposto? Não, não tem nada a ver. Você tem que declarar, mas você não vai pagar. Você só paga em cima de bens quando você tem ganho de capital. Você, vamos supor, comprou uma casa, na época quando você comprou era 150 mil, hoje você vai vender ela por 500 mil. Então você vai pagar essa diferença, entendeu? O ganho de capital de 15% em cima disso. Mas, por exemplo, se for aluguel, se eu recebo aluguel de uma casa. O aluguel é um rendimento tributável. Então, ele vai entrar como se fosse uma renda, entendeu? Entendi. O aluguel, pensão, parte de aposentadoria, CLT, quem é CLT, tudo entra em rendimento tributável. Então, tudo soma nesse valor que eu te falei, de 35.884. No caso, é o valor desse para declarar esse ano, né? Sim, sim. E quem aposta? Parece que teve uma mudança aí em pessoas que apostam. Como que é isso? Então, a Receita, esse ano, ela colocou que quem fez apostas, né, online, se tiver um valor acima de R$ 28.467,20, acima disso, um ganho em cima disso, é obrigada a declarar. Entendeu? E é um valor menor, né, de 35, então é 28. Então, ela já é obrigada a declarar. E se também em 31/12/2025 ela teve, referente a essas apostas, um valorzinho lá de 5 mil ou mais no saldo da conta, ela também é obrigada a declarar. Certo. E para quem é do sítio, por exemplo, assim, da área rural, como que é feito isso? Tem também um montante? Porque eles ganham por safra, né? Por colheita lá. Sim, né? sim. E tem bastante despesa também, né? Exatamente. Então como que é feito isso para a área rural? A área rural teve um reajuste também, foi para 177.920. Então, o que acontece? Esse valor é anual. Mas se a maioria, né, dos produtores, eles têm as notas de adubo, vacina de gado, né, essas coisas. Eles juntam essas notas e tem um campo lá que a gente faz a dedução dessas despesas. Então, daí é onde, lembrando que tem que guardar isso, que eles podem vir querer saber certinho se aquilo, né, é real por 5 anos. Então, em 5 anos a Receita está de olho lá. 5 anos a Receita fica? Anos, Então a malha fina pode ser 5 anos? Pode. Tem pessoas que às vezes a declaração até é processada. Só que eles têm 5 anos para analisar realmente a sua declaração. Então, eu já tive casos que às vezes estava para vencer o 5º ano e a Receita veio e pegou e autuou. Porque às vezes a pessoa não declarou o rendimento certo, ou então tentou abater alguma despesa médica lá que não existia, né? Então, isso aí sempre acontece, Malu. Ô, Jori, no caso de divórcio, a pessoa divorcia, ela tem que pagar? Como que é feito essa... O divórcio em si, ele não tem que pagar, entendeu? O correto é declarar para dividir esses bens corretamente, né? De acordo com a documentação que é feita em cartório. Só que só há o pagamento de imposto, vamos supor, se o casal resolve vender um bem e ganha em cima daquilo, que é o ganho de capital. Então, daí sim, tem que pagar imposto. Mas para fins de divisão, né, assim, de divórcio, quando a pessoa se separa, não. E no caso de herança? Herança também é a mesma coisa. Não tem que pagar. Desde que não faça atualização do valor do imóvel. Então, se a pessoa quer ir lá no cartório, fazer tem esses casos também de atualização do valor, ou até vende, né, o bem ou algo assim, também tem que pagar. Mas só, vou passar para o meu filho lá com usufruto, né? Não, tem muitos casos assim. Não tem, só declara lá. Os pais continuam declarando e o filho também declara que agora, né, tem lá também a parte dele assim que os pais falecerem. E teve uma mudança também para o ano que vem, que você vai falar agora das mudanças para o ano que vem, que me chamou a atenção e eu não entendi bem. O que é esse cashback? Então, esse cashback é ainda para esse ano. Por quê? Vamos supor, tem muitas pessoas que têm um rendimento, uma baixa renda, que é até 2 salários, mais ou menos, salários mínimos, que não precisa declarar o imposto de renda. Só que fica um valorzinho lá de restituição a receber. E muitas vezes a pessoa vinha até mim e falava: Jori, eu preciso declarar só por causa disso, porque eu quero receber, porque às vezes era um valor bem relevante, às vezes chegava a quase R$1.000. Então, compensava a pessoa pagar o serviço para fazer a declaração, porque quando ela faz declaração, ela tem que declarar tudo, né? Não só aquilo.
e para receber a restituição. Hoje em dia, se a pessoa não está obrigada a declarar, esse ano a Receita fez esse cashback, que até R$1.000 eles devolvem o dinheiro. Só que a pessoa ela tem que ter a chave Pix CPF, senão não cai o dinheiro. Então, mas ela tem que declarar. Não precisa. Ela não precisa. Se ela não tiver obrigada, tá? Se ela não tiver obrigada... Por exemplo, se eu ganho, sei lá, uma aposentadoria de R$2.000, R$2.500. E ficou retido um valorzinho. Vamos porque aí não preciso declarar. Então, por exemplo, eu tenho uma aposentadoria de R$2.200, por exemplo. Sim. Tá? Então, eu não preciso declarar. Não precisa. Tá. Só que às vezes ficou uma restituição, porque todo ano o governo vai pegando um pouquinho, né? Aí eu tenho que mudar, eu tenho que ter Pix. Só que a minha chave do tem Pix que ser no CPF. Eu tenho que colocar lá, em vez de celular, CNPJ, tal. E-mail, não pode. E-mail, não. Então eu tenho que colocar CPF. lá na chave Pix, CPF, que aí vem normalmente. Vai cair. Vai cair sem eu precisar fazer nada? Sem fazer nada. Diz que vai cair. Vamos ver esse ano como é que vai ser. Eu espero. Não, porque esse é o primeiro ano, né? Então, legal. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acredito que vai fazer. Eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Nossa, porque muita gente, né? Muita gente, principalmente aposentadoria, muita gente aposentou com um salário mínimo. Sim, e às vezes ficou aquele valorzinho lá e às vezes a pessoa nem pega e fica pro governo, né? Então, acho que é onde eles viram, às vezes muitas pessoas começaram a reclamar e esse dinheiro vai voltar desde que você tenha a chave Pix CPF. Olha só, isso é uma coisa boa. Uma coisa boa, pelo menos. E pro ano que vem, esse é para esse ano. Para esse ano, né? Agora, para o ano que vem, é outra coisa boa também, né? Que a tabela aumentou. A glória de Deus aumentou. Depois de muitos anos. Fazia muitos anos que não aumentava. E agora foi para o limite de 5.000, né? Então, agora, quem ganha até 5.000, né, não precisa declarar. E não vai ter também o valorzinho lá, pegando dele todo mês no Olerite. Então aí já não vai estar esse valor pegando. Tá livre. Sai livre. E já vem descontado. Por exemplo, se a pessoa recebe um salário de R$4.000, durante todo mês já vem descontado um pouquinho ali. Não vai descontar. Não desconta mais. Não desconta, porque antes a pessoa já vinha descontado. E mesmo descontando, ela era obrigada a declarar. Mas agora até 5.000, ela não precisa declarar e também ela vai ver que o valorzinho vai sair livre. Vai ter a retenção do INSS, que é normal, né? Mas a parte do imposto de renda não vai ter. Não. Isso é uma coisa boa, né? Muito boa. E outra coisa também, Júlia, você falou que até 5.000, né, a pessoa não vai declarar e não vai ter descontinho ali no olerite dele, nas coisas dele ali. Isso. Né? Mas se a pessoa ganhar, por exemplo, no caso um professor, ele dá aula num lugar, no estado, ele ganha 3.500. Mas aí ele dá na prefeitura que ganha mais uns 4.000. Como que fica? Aí, como que vai ser feito isso? É descontado? Porque aí a soma dá 7,5. A soma, Então, é isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Porque às vezes ela vê os dois lerite, não atingiu, né? E nenhum atingiu 5.000. E não foi descontado nenhum. E daí ela acha que não precisa declarar. Não, ela tem que pensar que somando as duas rendas passou de 5.000. Então, ela vai ter que fazer a declaração, que é o ajuste anual, né? O imposto de renda anual, para poder as rendas se conversarem e ela pagar essa diferença do imposto. Sim, porque senão ela fica tranquila, fala, não descontou. E o CPF nenhum dos bloqueia. dois descontou. Bloqueia o CPF também. Bloqueia. Quem tem pensão, bloqueia a pensão. Até isso bloqueia. Aposentadoria. Tem pessoas, pra você ter uma ideia, que vai pegar remédio na farmácia de alto custo, que às vezes é aqueles que não pagam, não consegue pegar remédio, Malu. Você acredita? Nossa, tudo por causa da declaração. Porque tinha que entregar a declaração. Muitas pessoas eu já atendi, chegou em mim e falou, Joira, eu não consigo pegar remédio na farmácia. Por causa do CPF bloqueado, por causa que não fez imposto de renda. Olha que absurdo. Nossa, que absurdo. Mas e aí a pessoa faz o imposto de renda atrasado para regularizar? Como que acontece depois? Daí, geralmente, a pessoa vem até mim, eu faço a pesquisa fiscal, vejo, às vezes ela tem mais de um ano sem declarar, que precisava declarar, eu faço a declaração, entrego para ela, porque provavelmente vai ter a multa, né? A multa mínima hoje é R$ 165,74. Esse valor já faz muito tempo que é esse valor. Agora, tem casos que a pessoa tem que pagar um pouco a mais, porque eles cobram em cima do rendimento não declarado, que eles pode chegar até 20%. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Veja a seguir que o engasgo, embora seja comum, ele pode levar à morte por asfixia.
se o socorro não for rápido e eficiente. Voltamos já. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Tradição e confiança é com Lima Contabilidade. Há mais de 4 décadas no mercado, oferece contabilidade eficiente, tecnologia avançada e atendimento personalizado, desde a abertura do CNPJ até a emissão de notas fiscais. Lima Contabilidade, onde o sucesso da sua empresa começa aqui. Só quem engasgou ou presenciou uma pessoa engasgando, sabe como essa situação é desesperadora. Além de provocar tosse e impedir a fala, os alimentos ficam presos na faringe, impedindo a passagem do ar e provocando asfixia. O engasgo, ele acontece quando tem obstrução das vias respiratórias? Isso, o engasgo ele pode ser parcial ou completo. O que é o parcial? Quando ainda consegue passar um pouco de ar. Completo é quando é fechado completamente. E aí a pessoa deixa de respirar, que é a situação mais grave. Aí dá asfixia, isso? Isso, causa asfixia. O engasgo ele tem uma característica que quando a pessoa se engasga, ela não consegue emitir som. Porque quem emite som na gente é a corda vocal. E na hora que há a obstrução fica acima da corda vocal, então não solta barulho. Então é uma situação de emergência silenciosa. Não consegue pedir socorro? Não consegue. Normalmente a pessoa tem a manobra, tem a característica do engasgo, que é a mão no pescoço, e ela começa a acenar porque ela vê que ela não faz barulho, que ela não emite som. Uma situação desesperadora. Nossa, e acontece, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. O engasgo é muito comum. A gente tem 3 populações que sofrem mais com engasgo, que são os recém-nascidos, que eles acabam engasgando por leite, por ainda uma imaturidade no processo de deglutição. Depois nós temos o engasgo no adulto, que é a pressa, que é a correria, que é pegar um pedaço de carne grande, que é uma coisa assim que é recorrente. E por último, aqueles pacientes que têm algum problema neurológico, como uma sequela de AVC, que eles acabam tendo esse reflexo de deglutição diminuído, e aí acabam se engasgando. Então esse é o principal perfil de pacientes que a gente tem do engasgo. Assim, comer rápido, falar enquanto está comendo, isso daí tudo também acontece. Nós temos alguns vilões, né, vamos chamar assim, comer no celular, comer olhando para o computador, comer olhando para a TV, e aí deixa de prestar atenção no reflexo, na deglutição, no engolir, no mastigar, né, porque é todo um preparo. Primeiro a gente mastiga, tritura bem o alimento, depois engole. E aí, como a gente não está concentrado nisso, mastiga mal e engole mal. E aí acontece a obstrução, né, a oclusão. E aí tem o engasgo. E isso acontece assim em crianças, porque criança, a mãe tem que supervisionar, né, a alimentação. Sim, isso acontece com criança. A gente tem uma fase mais crítica, que são até os 6 meses de idade, que acontece com o próprio leite, né, aquele arrotinho que a criança dá, aquele queijinho que ela coloca, é o que basta para obstruir ela. Depois dos 6 meses, a gente começa a ter mais já obstrução por alimentos sólidos, por partículas sólidas, não só alimento. Por quê? Às vezes a criança está naquela fase oral, tudo ela quer colocar na boca para experimentar, para ver como é, e aí quando tem esse perigo. Como que faz a manobra de desengasgo, né? Recentemente a manobra de Heimlich teve uma atualização, né, que tem a gente brinca, né, o tapinha da avó, hora ele entra, hora ele sai. Então, o tapinha nas costas voltou. Primeiro a gente tenta 3 tapas nas costas, na região intercostal. E se não tiver melhora, aí faz a manobra de Heimlich, né, que é aquela manobra da compressão
Do estômago, né? Isso, Do da região. Isso, que é a manobra de desengasgo. E aí ela tem algumas variações, algumas nuances, porque com criança é de uma forma, com crianças que cabem no braço é de uma forma, com crianças maiores é outras, com adulto. Então ela tem suas variações que a gente vai explicar. Mas é fundamental, sem ela não consegue desobstruir. E tem umas pessoas que falam assim, mas está engasgando com uma coisa que não seja líquido, né? Uma coisa sólida, um alimento, aí você dá água, resolve ou isso é mito? Não, isso é mito. Pode até piorar a situação, porque às vezes o ar não passa, mas a água passa. Outra situação também complicada é que, vamos pensar que a garganta, que o pescoço é um funil. A partir do momento que eu estou jogando, esse funil está entupido. A partir do momento que eu estou jogando água ou alguma coisa por cima dele, eu estou impactando esse funil. Então na hora de desobstruir vai ser pior. Então a partir do momento que o paciente ele engasgou, não dá nada. Desocluiu, liberou, tá melhor. Aí pode dar uma água para acalmar tudo, mas enquanto há oclusão, enquanto tem obstrução, nada. Não oferta nada, porque pode estar terminando de tampar. E por que acontece assim? Tem pessoas que sempre engasgam. Tem algum problema? Provavelmente deve ter. Alguma dificuldade na deglutição, alguma deficiência, alguma coisa tem, porque não é comum engasgar, né? Embora seja uma coisa simples, engolir, é um movimento complexo. Uma questão que a gente tem, uma falha que a gente tem no Brasil, é que assim, nas escolas, principalmente dos Estados Unidos, Europa, Japão, eles têm manobras de primeiros socorros no primeiro aninho. Então as crianças no primeiro ano, eles já sabem fazer essas manobras, a gente não tem. Isso aí faz parte da educação. E a gente não tem. Então talvez o nosso reflexo de mortalidade que a gente tenha hoje de engasgo é por falta de uma cultura que foi deixada de dar lá atrás. Por falta de conhecimento. De conhecimento. Tanto que a Lei Lucas ela veio para isso, que é a capacitação dos profissionais da área da educação para melhorar essa questão do engasgo. Uma coisa que acontece no engasgo, quando a gente tem a obstrução completa, não dá tempo do SAMU chegar. Sim. Porque são 5 minutos, né, para a pessoa entrar no nível de inconsciência, e a partir de 10 minutos a gente já começa a considerar aí, sequelas neurológicas irreversíveis. Entre pegar o telefone, abrir o chamado, falar qual que é o endereço e a ambulância chegar, a pessoa já morreu. A pessoa já morreu ou ficou com sequelas irreversíveis. É como se fosse parecido com um AVC. Talvez ela não vai pensar mais, talvez ela não vai mais conseguir andar, talvez ela não consiga mais ter as atividades que ela tinha. E às vezes o que acontece com o engasgo, mesmo a gente fazendo a manobra de Heimlich de maneira adequada, ele não desobstrui. E aí é a hora que entra o papel do pronto-socorro, da emergência, do SAMU, que é fazer a retirada do corpo estranho através daquela pinça de Magil, que é uma pinça que faz uma curva e tira o corpo estranho de lá de dentro. Mas é uma situação dramática, o engasgo é uma situação dramática associada à morte súbita. Mas acontece assim, de você fazer essa manobra e não sair o alimento? Dependendo da situação, sim. Quando a pessoa liga que tem um engasgo no SAMU, isso é uma coisa importante, nós pelo telefone já vamos orientando ao que deve ser feito. Mas o fato de eu orientar e de desobstruir não me dá o direito de suspender a ambulância, Entendi. Porque eu sei que tem risco. Então, assim, talvez bastante gente vai ver isso e falar a verdade, eu liguei no SAMU, fiz a manobra, deu certo, desengasgou, e mesmo assim a ambulância veio. Por quê? Porque mesmo desengasgando, ainda tem o risco de uma aspiração do que a gente chama de corpo estranho, né? E dos problemas que isso pode dar. Quantas mortes, em média, acontecem no Brasil? Malu, no ano de 2023, né, que foi o último dado que foi reportado para nós, em 2024, foram aproximadamente 2.000 mortes. E em Santa Cruz do Rio Pardo acontece muito? Em Santa Cruz nós já tivemos histórico de morte por engasgo, por obstrução. A gente tem uma taxa de sucesso aqui bem alta, porque a população aqui usa bastante o SAMU. Então, a hora que eles ligam, a gente já orienta, já faz os primeiros socorros, mas mesmo assim a gente tem... Aí vai até lá. Isso, vai até lá. Uma coisa importante, por mais que há o desengasgo, por mais que tenha sido tirado o corpo estranho, sempre é interessante conduzir o paciente para uma unidade de emergência, ou a UPA, ou a Santa Casa. Por quê? Para poder ver se não teve outros danos, se não teve outras sequelas, porque às vezes pode acontecer de ter. Uma situação importante também, que é sempre bom conduzir o paciente, é quando ele faz, a gente estava falando dos pacientes neurológicos e das crianças, né? Eles fazem engasgo por líquido, e esse líquido tende a escorrer para o pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele faz uma pneumonite. Então, por isso que é importante sempre conduzir o pós-engasgo para uma unidade hospitalar. Então, assim, a manobra, ela vai variando conforme as idades. Então, vamos lá. Se a gente for pegar o recém-nascido, que ele engasga com líquido e ele cabe na nossa mão, o que a gente faz? Coloca ele no braço, né? E em vez da gente dar o tapa, a gente aperta.
né? Apertou 5 vezes, não desobstruiu, inverte, passa para o outro lado e faz de novo na região anterior. Quando a criança já é maior um pouquinho, que ela já pode ficar de pé, que a gente consegue pegar ela, aí a gente faz a manobra de Heimlich, que é dar o abraço por trás, com uma mão fechada em formato de soco e com a outra mão espalmada, a gente pega e faz uma manobra de J. Aperta a boca do estômago e puxa com força para cima. Porque qual que é a ideia que eu sempre uso nos treinamentos, o que eu sempre explico pro pessoal? Lembra que eu expliquei? O funil não entupiu? Como que eu desentupo o funil? Pressão de baixo para cima. Sim. Porque se eu colocar pressão de cima para baixo, só vai aumentar. Então é como se eu soprasse o funil. Então eu pego o próprio ar do pulmão, que está ali parado, e força nele. E aí ele, com a pressão que ele vem, ele desobstrui. Isso. E ele consegue desobstruir de maneira muito boa. Quando a gente pega um paciente muito grande, né, um paciente obeso mórbido, né, ou um paciente que já está inconsciente, a gente tem que colocar ele no chão, tá, com as costas apoiadas no chão e fazer a manobra, fazer a mesma pressão no abdômen, só que com ele deitado com as duas mãos. Não é a compressão cardíaca, é o aperto para poder soltar. Por quê? Às vezes a pessoa fica inconsciente. Você tenta, né, até o recurso chegar, até a ajuda chegar, ela perdeu o nível de consciência. Aí não tem como mais você fazer a manobra de Heimlich sem a modificação, sem a alteração. Uma coisa importante, tá, gente? Jamais tentem tirar o corpo estranho. Por quê? Como eu expliquei, é um funil. Se eu for tentar pegar com o meu dedo, o dedo ele é grosseiro, o dedo ele não tem a forma adequada. Para isso tem a pinça de McGill. E aí no que eu tento pegar, eu acabo afundando mais isso, eu acabo entupindo mais. Então jamais tente tirar o corpo estranho de dentro da cavidade com a mão. Só com a manobra, porque com a manobra ela pode conseguir a pessoa soltar. Exatamente. E aí quanto mais eu tento pegar, mais eu acabo afundando isso, mais eu acabo impactando ele. E se a pessoa estiver sozinha, como que ela faz? Tem a manobra do autodesengasgo, que a gente acaba usando algum objeto que tem em casa, uma cadeira ou um móvel fixo, apoia ele na parede para ele não escorregar, né? E aí faz a compressão na região da boca do estômago aqui, do epigastro. E como que ela faz isso? Ela se joga mesmo, ela vem correndo e se joga contra o móvel, mas é importante que esse móvel esteja fixo em algum lugar, para ele não correr. O importante da emergência é a calma. É até uma situação contraditória, mas a emergência ela é complicada para todo mundo, não é uma situação, né? E qual a sua orientação, assim, para a gente prevenir o engasgo? Crianças, vigilância, tá? Eu tenho uma história que, graças a Deus, é engraçada, não é trágica, mas meu filho engasgou na minha frente almoçando. Ele era pequenininho, a gente bobeou, ele pegou um pedacinho de carne, achou gostoso e colocou, a gente não viu. E aí ele começou, né, com 2 aninhos, ele começou com aquele desespero e não fazia barulho, e a gente fez a manobra, saiu o pedaço de carne. Então, assim, crianças, é vigilância, né, adultos, calma e concentração, e pacientes que têm alguma sequela neurológica, cuidado, atenção, na hora que vai ofertar, principalmente, normalmente, esses pacientes, eles não engasgam de uma vez, eles não fazem uma obstrução súbita. Você percebe que a hora que você oferta a dieta, ele começa a tossir, ele começa a ter alguns reflexos. Então, quando acontecer isso, talvez seja a hora de mudar a dieta, talvez seja a hora de rever a forma como está se alimentando. Em idosos, qual que é mais perigoso, o líquido ou o sólido? Malu, os dois são perigosos. O sólido, ele tende a fazer a obstrução completa, mas quando ele sai de uma vez. Às vezes ele pode deixar um pedaço ou outro. O problema é que o líquido, ele escorre, e aí a hora que ele vai para o pulmão, faz o que a gente chama de pneumonia aspirativa, que é o corpo reagindo àquele corpo estranho que invadiu ele. E isso é muito grave, por isso que eu falo, teve engasgo, vai para o hospital. Então, assim, de maneira aguda, o sólido pode ser pior, mas as complicações do líquido no futuro podem ser maiores. É importantíssimo que quando a gente estiver nessa situação, que ligue nos serviços de urgência, 192 SAMU, 193 Bombeiro, tá? Por quê? A partir do momento que a pessoa está abrindo o telefone, que é reconhecida essa situação de engasgo, nós já vamos orientar a manobra, né, de como fazer e deslocar imediatamente o socorro, tá? Porque é uma situação de urgência, tá? Então, assim, é uma situação emergente que não dá para esperar. Então, sempre que tiver uma situação de engasgo, ligar 192 ou 193. É fundamental. A seguir, conheça os benefícios da música. Voltamos já.
A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações? Acesse nossas redes sociais. Aqui na loja Zé do Celular, você encontra as melhores marcas de smartphones, do básico ao topo de linha, com preços que cabem no seu bolso. Confira hoje mesmo em uma de nossas lojas e realize o sonho de sair com o celular novo. Zé do Celular, onde a tecnologia transforma sua rotina. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. Aqui no Pascoal Gourmet, além do ambiente aconchegante e atendimento personalizado, você encontra o verdadeiro sabor da comida caseira, com a qualidade que você confia, além das marmitas de dar água na boca. E aos finais de semana, cardápio diferenciado, com churrasco e porco espalmado no rolete. Venha para Pascoal Gourmet, qualidade e sabor em cada refeição. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Existem estudos que afirmam que a música é terapêutica para o Alzheimer, pois além de diminuir a ansiedade e a agitação, ela ajuda o paciente a se reconectar com o seu passado. Nós temos ouvido muitos médicos, cientistas, que afirmam mesmo que a música é uma terapia para as pessoas que têm mal de Alzheimer. Então nós temos visto grupos que fazem, então, coral, que fazem dança, cantam, então, que é o meio, então, deles relembrarem o passado. E a gente tem ouvido muito sobre isso na televisão, os médicos falando sobre isso. Adélia, e assim, esse conservatório, ele existe desde 1959, é isso? Isso há mesmo. 67 anos, é isso? 67 anos. E me diz uma coisa, nessa época que tem assim, principalmente as crianças e adolescentes, todos assim com o celular na mão, e ainda existe a demanda por uma boa música? A gente que trabalha com música, a gente percebe nitidamente a criança que faz música e a criança que não faz. Eles são diferenciados. Nós percebemos assim, crianças chegam aí tímidas, não falam, não conversam, e de repente começam a falar, começam a interagir, aquela socialização que tem. Então isso é muito importante. Até uma vez, acho que eu já falei, trocar o celular por um instrumento, que eu acho que é fundamental. E nós temos, então, passado assim, dificuldades mesmo, para fazer entender isso, pais principalmente, que é importante. E mais para os adultos, porque tem adulto também que procura fazer música, estudar música, e são pessoas tímidas, e de repente pega o violão lá e começa a tocar, e aí começa a enturmar, é mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Então eles vêm, eles ficam mais desinibidos, né? E é o que eu comento também, nós tivemos já diversas pessoas, idosas, tivemos alunos até de 90 anos.
e que vinha parecia uma criança. Tocava, gostava, não faltava. Eu comentei até sobre a Cida Machado, que é um exemplo e referência. Ela foi minha aluna. Ela está com 99 anos. 99 anos. Então, ela compõe e ela vem, traz as músicas para a gente colocar as notinhas e toca. Então, é uma coisa assim que eu acho fantástica, né? Tive outros exemplos também de pessoas que estavam começando com Alzheimer, então vieram, gostavam de participar. E hoje nós temos assim um coral, que é um coral da igreja, mas eles ensaiam aqui. E a maioria deles a gente fala que é a jovem idade. Então, nossa, parece criança, eles vêm... Mais novo tem quanto? O mais novo, acho que sou eu, tenho 70 e poucos anos. Mas eles adoram. Eu toco piano. Falei, as minhas mãos hoje em dia já são mão de velha, né? Já não é mais aquela coisa, mas eu toco piano. Mas há quantos anos você toca piano, então? Desde que eu tinha 6 anos, eu tenho 74. Nossa! Então faz bastante, né? Dou aula, amo o que eu faço, sabe? Me realizo com meus alunos. A música é paixão, né? A música é paixão. E como que fica? Ainda existe essa demanda para uma boa música? Não, sim, é o que eu falo, graças a Deus ainda tem, sabe? As pessoas que gostam, as pessoas que procuram uma boa música, né? E aqui é o que eu falo, a gente tem abertura, sabe? Então procuramos a fazer assim, às vezes o gosto até da criança, do adulto, a gente não faz uma diferença, é sertaneja, é rock, é isso. Então se é o gosto dele, a gente procura então fazer, a gente procura se adaptar e com isso a gente está fazendo, tá conseguindo, né? Procura fazer essa como fala, mistura então, né? Para não ficar só numa coisa. A gente sempre faz apresentações dos alunos, dos professores, então apresenta seus alunos, uma aula aberta, né? Convida os pais e vem tudo. Então, a gente sempre faz as apresentações. Todo ano? Todo ano. No meio do ano, final de ano, às vezes alguma data especial, Dia das Mães, né? Então a gente sempre faz essas apresentações. Às vezes se é convidado para tocar em algum lugar, também a gente aceita. Então é isso que a gente tem feito, né? E até estava comentando agora com o Marcelo, com a Ana, nós tínhamos um grupo de repertório também, onde vinham alunos de outras escolas, alunos que não estudavam aqui, e formavam esse grupo. E nós estamos então querendo voltar com esse projeto, né? Para formar esse grupo de repertório, aonde então diversas bandas aqui da cidade, sempre tem um ou outro que passou pelo grupo de repertório. Depois veio pandemia e daí foi ficando mais difícil, mas sempre a gente teve esse projeto, sabe? E já se passaram assim muita gente por aqui, né? Passou Marunelli, passou seu Giovanni, passou Sueli, Maria Alba, diversos, a Neuza Fleury, a Neuza, que foi muito tempo foi secretária da Cultura de Ourinhos. O Raul, que o ano passado ele era secretário lá de Ourinhos, também ele foi professor aqui, é professor. Então nós tivemos diversos, importantes para a cultura da região, né? Em Pau Sul mesmo nós temos aquele maestro daquela orquestra de lá, o Gilson, ele também foi aluno nosso. O Gilson foi aluno daqui. Foi aluno nosso também. Daí, claro, ele fez outros cursos, outras coisas, mas ele está lá, né, na orquestra de Pau Sul. O seu Iramis também passou por aqui. O seu Iramis? O seu Iramis. Que foi da banda, né? Da banda. Muitos anos. Muitos anos. Seu Pedro Lamoso passou por aqui. Teve aula até com a Ana, o Pedro Lamoso. E a Solange, né, gente? A Solange Bianchi também. Também. Eu falei, nossa, do grupo Landau, o João Rafael também
passou por aqui. E assim vai. Nossa, cada um tem uma história. Ô, Ana, você dá aula aqui há quanto tempo? Olha, eu me formei em 79, 78, não me recordo direito. E desde então já comecei a dar aula. Quer dizer, já faz 47 anos. Quase um século. Já faz um bom tempo que eu estou aqui no conservatório. Formei piano, e depois, bem mais para frente, é que eu fui começar a aprender flauta. Porque você é casada com um músico, seu filho é músico, você tem uma neta que também estuda música. Como que é isso? Quando eu comecei a namorar o Rodão, ele já estudava violão. Então a gente se casou com a música e depois a gente se uniu. Mas eu coloquei esse gostinho para meus filhos, para minha neta. Minha neta é flautista, né? Ela toca flauta. Feliz, quantos anos ela tem? Ela vai fazer 17 anos esse ano. 17 anos. E o Caio, né? O Caio Profeta, que não conhece, é o baterista, né? Ele também estudou. Ele tem uma banda, Caio? O Caio tem uma banda, que é o No Fate, né? E o Cássio, que atualmente faz música assim, barzinhos, né? E o conservatório, assim, eu tô até hoje, porque como a Adélia falou, a gente faz por paixão, né? A gente gosta daquilo que faz. E é muito gratificante, sabe? Com crianças, é a coisa mais gostosa a gente trabalhar com crianças, né? Já tive alunos adultos, como ela falou, já tive o professor, o seu Pedro Lamoso, foi meu aluno de flauta. Olha que orgulho. Nossa! Né? E você com a música, você e seu marido, vocês continuam com aquele grupo que fazia música na Santa Casa? Foi assim, a gente trabalhou por quase 20 anos, né, tocando com os doentes na Santa Casa. Depois, com a pandemia, a gente parou. Estou aqui desde 2009, Dandó. Então aqui eu dou aula de piano, mas eu dou aula de teclado, dou aula de violão, de guitarra, dou aula de baixo, dou aula de técnica vocal, dou aula de gaita. Sempre teve vários alunos desses vários instrumentos aqui. Ainda existe uma demanda para uma música, uma boa música? Uhum. Olha, há uma tradição muito antiga de vários gêneros, de várias épocas diferentes, de vários lugares diferentes, de instigar o músico a ficar falando mal dos outros. Ficar falando mal dos outros músicos, ficar falando mal das outras músicas. A época em que a música é feita, sempre ela é instigada a ser atual. Sempre é instigada a ser diferente e a suprir necessidades das pessoas, necessidades culturais, necessidades musicais das pessoas. Então sempre aparece música boa e música ruim, em todas as épocas, em todos os gêneros. E em todos os ritmos em também. Todos os ritmos. A palavra conservatório mesmo, né, assim, a imagem que se tem de conservatório é uma coisa muito rígida e tal, né? Um cara com uma varinha, pronto para bater no aluno, se errar. E só né? música clássica. Música clássica tem esse ranço, né? E ele não precisa também corresponder a isso. A gente não faz isso aqui, né? A nossa prática musical, ela abarca várias formas de manifestação da música, né? De lidar com a música. E aí também com vários gêneros diferentes. Então é possível assim, se edificar, né? Assim, se desenvolver humanamente, desenvolver como ser humano e tal, praticando qualquer tipo de música. Praticando sertanejo, praticando funk carioca e praticando música clássica também e tal, e descobrindo coisas que a gente não conhecia antes. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver estas e outras reportagens acessando o nosso QR Code. Até mais!
Piraju, não sei se você é que cuida de mim ou se é seu povo que me cuida assim, me fazendo a alma arrepiar. Piraju, é impossível não se apaixonar. Tem tanto verde, tanta água no olhar. Daqui não saio, aqui quero morar. Vai lá, Larissa. Piraju, não sei se você é que cuida de mim ou se é seu povo que me cuida assim, me fazendo a alma arrepiar. Piraju, é impossível não se apaixonar. Tem tanto verde, tanta água no olhar. Daqui não saio, aqui quero morar. Piraju, quero acordar pra ver o sol nascer, no fim de tarde poder rever os meus amigos, filhos de você.